Eu me chamo Mariana. E para entender o que aconteceu no momento em que meu pai, o renomado Dr. Augusto Nogueira, se viu forçado a chorar na frente de toda a elite de São Paulo, você precisa voltar àquela noite no baile de gala da OAB. Era o evento social mais importante do ano para a alta sociedade paulistana, um mar de ternos italianos e vestidos de alta costura, e eu estava lá como convidada indesejada. Meu pai era uma lenda viva no direito corporativo. Um homem que construiu sua fortuna sobre a frieza estratégica e o desprezo por tudo que não gerasse lucro. Para ele, eu era um erro de cálculo. Uma mancha em seu currículo impecável. Eu não havia seguido seus passos na advocacia. Em vez disso, me dediquei a um projeto de educação financeira para comunidades carentes. Uma iniciativa que ele descrevia, em cochichos que eram altos o suficiente para todos ouvirem. Como uma perda de tempo sentimental para quem poderia estar ganhando milhões. Naquela noite, ele estava no palco recebendo uma homenagem por seus 40 anos de carreira. Eu estava sentada em uma mesa de canto, quase invisível. Ele falava sobre legado, sobre o peso do nome Nogueira, e em dado momento, ele parou o discurso, procurou-me com os olhos e, com um sorriso de escárnio, disse ao microfone para centenas de pessoas: Eu tenho 2 filhos. Meu herdeiro, o Júnior, segue fielmente o caminho da lei. E a outra, bem, ela escolheu um caminho mais excêntrico. Um caminho onde, infelizmente, o sobrenome Nogueira não tem peso. Mas espero que um dia ela perceba a diferença entre um hobby e uma vida de verdade. O salão riu. Eu senti o peso de cada olhar se cravar em mim. Não era a primeira humilhação pública, mas foi a última. Naquele momento, naquela mesa, enquanto a elite aplaudia a piada do meu pai, eu fiz uma promessa a mim mesma. Não seria uma vingança mesquinha, mas sim uma vingança que o obrigaria a engolir cada palavra, não em particular, mas diante de milhões. Se você já se sentiu invisível ou teve que provar seu valor para a própria família, deixe um like e se inscreva. Você não vai querer perder o momento em que a máscara do meu pai caiu e toda a elite de São Paulo viu a verdade. Aperte o botão de se inscrever, pois esta é uma história de virada que você precisa ouvir. Essa rejeição não me quebrou. Ela me forjou. Eu saí do baile antes do final, a vergonha transformada em combustível nuclear. Meu pai acreditava que dinheiro e poder eram as únicas métricas de valor. Minha missão se tornou provar que impacto social e propósito podiam ser uma moeda muito mais poderosa. Eu vivia em um pequeno apartamento na Vila Mariana, enquanto meu pai tinha sua cobertura no Morumbi. Minha empresa, a nossa renda certa, era um canal de YouTube e um portal de cursos, operando com uma equipe mínima e muito voluntariado, focada em ensinar mulheres do Nordeste a gerir pequenos negócios e economizar. Era um trabalho invisível para o mundo do meu pai, mas vital para milhares de famílias. A partir daquela noite, eu parei de tentar agradá-lo. Eu canalizei toda a dor da rejeição em trabalho, aplicando o que ele me ensinou sobre estratégia e o que meus avós maternos me ensinaram sobre humanidade. Comecei a usar a inteligência artificial para otimizar meu conteúdo, focando em palavras-chave de alta busca e na retenção máxima de audiência, transformando aulas de orçamento em narrativas envolventes e virais. Se meu pai era um mestre em advogar para corporações, eu me tornei uma mestra em advogar pela mudança de vida, usando o YouTube como meu tribunal. Eu me joguei de cabeça no projeto, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. O que ele via como um hobby sentimental, eu transformei em uma máquina de impacto social autossustentável. Minhas mentoradas começaram a ter resultados exponenciais. Mulheres em Fortaleza, em Olinda, em Garanhuns, que antes viviam na dependência, estavam abrindo seus próprios MEIs, comprando suas primeiras máquinas de costura ou investindo em pequenos estoques. Eu usava as histórias delas como prova social, e o algoritmo do YouTube me recompensou com a viralização que meu pai jamais conseguiria comprar. Em 6 meses, meu canal saiu de 50 mil para 500 mil inscritos, e meu curso online se tornou um dos mais vendidos do nicho de finanças no Brasil. Eu não estava rica como meu pai, mas estava construindo uma fundação que valia algo que ele não possuía: credibilidade e carinho genuíno. A rejeição pública no baile não foi apenas um insulto, foi um catalisador. Ela me deu a liberdade de abandonar qualquer esperança de aprovação e de abraçar o meu propósito de forma total. O Dr. Augusto, meu pai, continuava a me ignorar, mas agora com um tom de preocupação crescente. Nos raros almoços de família,
Ele tentava me persuadir a aceitar um estágio em seu escritório, como se meu trabalho de impacto nacional fosse um parênteses juvenil. Mariana, ele dizia com aquela voz grave de advogado que pensa que sempre está certo. Você está perdendo seu tempo. As pessoas precisam de grandes advogados, não de mais vídeos na internet. Não confunda popularidade com relevância. Eu apenas sorria, um sorriso que ele não entendia, um sorriso de quem já estava muito à frente no jogo. O que ele não sabia é que cada não dele era um tijolo na minha muralha de sucesso. Eu estava construindo minha própria dinastia. Uma dinastia de impacto, baseada em pessoas, não em contratos. Ele via o mundo em preto e branco. Sucesso ou fracasso. Eu via em milhares de cores, nas histórias de cada mulher que eu tirava da invisibilidade financeira. E o universo estava prestes a me dar a oportunidade perfeita para quebrar o código de cores dele de uma vez por todas, bem na frente do país. O convite para participar de uma reportagem especial no Globo Repórter sobre novos empreendedores que mudam o Brasil chegou por e-mail, e eu quase não acreditei. Eles haviam acompanhado a ascensão do Nossa Renda Certa, o impacto nas comunidades do Nordeste e a minha metodologia inovadora. A jornalista, uma figura de respeito nacional, era conhecida por suas perguntas incisivas e sua capacidade de expor a verdade por trás da fachada. Meu pai jamais daria uma entrevista para ela. Ele temia o escrutínio público, pois, no fundo, ele sabia que a fortuna dele tinha rachaduras que a minha reputação imaculada jamais teria. Eu aceitei na hora. Eu sabia que aquela era a minha plataforma, o meu tribunal, e o meu público seria de mais de 20 milhões de brasileiros. A gravação da reportagem foi uma maratona de 3 dias, começando nas ruas agitadas de São Paulo e terminando em uma comunidade vibrante e carente em Pernambuco, onde minhas alunas tinham florescido. Eu não estava apenas falando sobre números. Eu estava mostrando rostos, sonhos realizados e a dignidade restaurada de famílias inteiras. No dia da entrevista final, a jornalista sentada diante de mim fez a pergunta que eu estava esperando. Ela não perguntou sobre lucros, mas sobre a origem do meu impulso. Mariana, ela começou. Você é filha de um dos advogados mais bem-sucedidos do país, Dr. Augusto Nogueira. É de se esperar que você seguisse uma carreira tradicional. Por que essa escolha, vista por muitos do seu círculo social como uma traição ao seu legado familiar? O momento era meu. Eu olhei diretamente para a câmera, sabendo que meu pai estaria assistindo em sua sala de estar luxuosa, esperando um discurso diplomático. Mas eu não fui diplomática. Eu fui cirúrgica e emocional. Eu não ataquei meu pai, eu apenas narrei a minha verdade. A verdade da rejeição pública no baile de gala. Eu falei sobre o dia em que ele disse que meu trabalho era um hobby sentimental e que meu nome não tinha peso. Eu descrevi a sensação de ser rejeitada por ser eu mesma e o quão libertador foi usar essa dor para construir algo que, ironicamente, ressoava muito mais com os valores que ele dizia pregar: trabalho duro, honestidade e impacto real. Eu disse com a voz firme: meu pai ensinou-me sem querer a lição mais valiosa de todas, que o verdadeiro legado não está no tamanho da conta bancária, mas na quantidade de vidas que você toca. Ele buscou o sucesso no topo da pirâmide. Eu o encontrei na base. E a maior vingança que eu poderia dar a ele não era o fracasso, mas o sucesso inegável no exato lugar onde ele me desprezou. A reportagem foi ao ar em um domingo à noite. O impacto foi sísmico. Nas redes sociais, meu nome e o nome do meu projeto se tornaram trending topics em questão de minutos. O país inteiro estava discutindo a dicotomia: o pai rico e frio versus a filha, heroína social. Naquela segunda-feira de manhã, o mundo do Dr. Augusto Nogueira desmoronou. Advogados e clientes ligavam para o escritório dele questionando sua ética e sua visão de mundo. Ele era o rosto da rigidez e do desprezo, e, de repente, isso era ruim para os negócios. Sua reputação, construída em décadas, foi abalada por uma reportagem de 15 minutos. Ele não conseguia entender. Ele estava acostumado a comprar o silêncio e o respeito. Agora, ele enfrentava a fúria da opinião pública brasileira, que o via como o vilão da história de superação da filha. Seu telefone não parava de tocar. A diretoria da OAB, que o havia homenageado, ligou para expressar preocupação sobre o impacto de sua imagem nos jovens advogados. A rejeição pública que ele me impôs agora era dele. Eu estava em uma reunião com a equipe quando meu telefone tocou. Era ele.
Pela primeira vez na vida, a voz do meu pai não tinha aquele tom de autoridade inabalável. Havia um tremor, uma hesitação que eu nunca tinha ouvido antes. Ele me pediu para encontrá-lo não em seu escritório opulento, mas no pátio de uma igreja antiga no centro de São Paulo, o local onde minha mãe, que sempre tentou ser a ponte entre nós, costumava se refugiar. Eu sabia que ele estava tentando usar a emoção, o símbolo, para me manipular. Mas eu aceitei. Eu precisava desse confronto final. Não para esfregar a vitória na cara dele, mas para entender o que eu havia quebrado em sua armadura, além do orgulho. Eu me vesti de forma simples, mas elegante. Não era a Mariana de gala. Era a Mariana de negócios, a que tinha o controle. Cheguei ao local e ele estava lá, sozinho. Um homem grande e poderoso encolhido em um banco de pedra. Ele não estava de terno. Vestia uma camisa social amarrotada e o cabelo, sempre impecável, estava bagunçado. A cena era quase patética e, por um instante, senti pena. Ele se levantou quando me viu. Os olhos, sempre focados e duros, estavam vermelhos e inchados. Ele não tentou a velha tática de me beijar ou me abraçar. Ele foi direto ao ponto, mas com uma voz que parecia vir de uma pessoa diferente. Mariana, ele começou, e sua voz falhou. Eu assisti 10 vezes. Eu vi o que você construiu, o que você é. Ele não disse que estava orgulhoso. Ele disse que viu. E a diferença era abissal. Ele começou a falar sobre os clientes que havia perdido, sobre o pânico na diretoria e sobre como sua vida, seu legado, parecia estar se dissolvendo. O choro veio de repente. Um soluço profundo e feio que sacudiu seu corpo. E foi nesse momento que ele literalmente se ajoelhou. Não em súplica religiosa, mas em derrota total. Ele agarrou minha mão e chorou, dizendo: Eu fui um pai horrível. Eu troquei você pelo meu orgulho. Eu troquei sua felicidade pela minha imagem. Por favor, Mariana, o que eu faço? Eu não sei como consertar isso. Você está me vencendo em todos os níveis, e eu percebi que perdi a única coisa que realmente importava. Ele se ajoelhou ali, no meio do pátio, não o poderoso Dr. Augusto Nogueira, mas um homem velho e quebrado pelo próprio ego. A vingança estava completa. Eu tinha a faca e o queijo na mão. Eu poderia exigir tudo: dinheiro, a propriedade, a humilhação total. Mas eu não o fiz. A vingança que eu buscava não era a destruição dele, mas sim a reconstrução de algo que havia morrido em mim. A esperança. Eu o forcei a se levantar, não com raiva, mas com uma calma gélida que o assustou mais do que qualquer grito. Levante-se, pai. Eu não vim aqui para ver você rastejar. Eu vim para dar-lhe um caminho de volta. A minha vingança foi muito mais profunda do que um perdão simples e fácil. Não se tratava de uma volta para casa ou de jantares de domingo sem graça. Era sobre o peso da responsabilidade e a mudança de vida que ele, e não eu, teria que encarar. Eu o fiz olhar para a minha mão, para o trabalho que ele chamava de hobby. Eu disse que o perdão, a paz, não viriam de mim, mas das pessoas que ele havia desprezado. Eu fiz uma exigência que ele jamais esperaria. Eu não quero o seu dinheiro, pai. Eu não quero o seu escritório. Eu quero a sua influência. Eu o forcei a assinar um acordo, que não era legal, mas moral. Ele teria que dedicar, no mínimo, 2 dias por semana, por um ano inteiro, para atuar como advogado pro bono em casos de pequenas empreendedoras da minha fundação que estivessem sendo exploradas por grandes corporações. Ele teria que usar o peso do nome Nogueira para defender meu público, e não mais os tubarões corporativos. Além disso, eu exigi que ele fizesse um vídeo, a ser postado em todas as redes sociais do escritório dele, explicando publicamente sua mudança de propósito e o valor real do meu trabalho social. Seria a retratação final, o reconhecimento de que o sucesso não se media por balanços, mas por propósito. O terror e o conflito em seus olhos eram visíveis. Ele, o homem que vivia de aparências, seria forçado a ser autêntico. Ele demorou horas para aceitar, debatendo cada cláusula moral. Mas ele não tinha escolha. Ele havia perdido o jogo da reputação, e a única forma de recuperar o respeito, e o que restava de seus negócios, era através do caminho que eu havia pavimentado com rejeição e sucesso. O final não foi um abraço melodramático. Ele assinou o acordo moral com a cabeça baixa. Eu saí do pátio da igreja, deixando-o para trás com a maior lição de sua vida. O Dr. Augusto Nogueira, em vez de se aposentar rico e arrogante,
se tornou um advogado socialmente engajado. Ele foi obrigado a descer de seu pedestal e entender a realidade de quem luta por migalhas. O vídeo que ele postou foi viral. Nele, ele não pediu perdão a mim, mas à sociedade, por sua miopia e arrogância. Ele usou a palavra redenção. A elite de São Paulo ficou em choque, mas o público o respeitou por sua honestidade tardia. Nos meses seguintes, ele e eu trabalhamos lado a lado, em locais que ele jamais pensou em pisar. Ele não era mais meu pai no sentido tradicional, mas um parceiro forçado, um homem em profunda transformação. Eu nunca o chamei de pai novamente, mas sim de Augusto. Havia um respeito profissional, um entendimento mútuo que nunca existiu no amor paternal. A minha vitória não foi ter feito meu pai chorar. A minha vitória foi ter forçado um homem a usar seu poder para o bem, mudando radicalmente não só o futuro de centenas de mulheres, mas o próprio futuro dele. Eu soube que a mudança era real quando, em uma visita a uma das mentoradas, ele a defendeu com uma garra que eu nunca vi quando ele advogava para bancos. Ele descobriu um propósito na velhice, um legado verdadeiro que ele jamais teria com seus milhões. A vida dele mudou. A minha se solidificou. A vingança foi a cura, não a destruição. E eu, Mariana, finalmente senti a paz de não ser mais a filha rejeitada, mas a arquiteta de uma nova família, baseada em propósito e justiça. Eu fiz o que precisava ser feito. Mas depois de tudo, o que eu mais quero saber é: se o seu próprio passado viesse até você e pedisse perdão, mas o preço fosse uma mudança total na sua vida e na dele, você aceitaria o risco? Deixe sua opinião nos comentários. Sua resposta é o que mais importa para mim agora.